Sabe quando você ama muito uma pessoa ou admira muito e essa pessoa está passando por alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, algum desafio ou cometeu algum erro e não está conseguindo lidar com isso? E aí você vai lá, tenta auxiliar, tenta ajudar, passa um apoio, uma força, tenta ajudar de alguma maneira, justamente porque você gosta da pessoa, porque você admira essa pessoa. Então, isso é ter compaixão, é tentar fazer algo de bom por uma pessoa que está passando por um momento ruim. Mas e com você? Quando acontece algo assim com você na sua vida, você também se trata dessa mesma forma? Isso é ter autocompaixão. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. Normalmente nós aprendemos desde a nossa infância a tratarmos as pessoas dessa forma, a tentar ajudar, sempre estar ali cuidando, auxiliando de alguma forma. Então a gente aprende a ter compaixão pelos outros, principalmente quem nasce num lar onde tem bastante religiosidade ou a espiritualidade mais desenvolvida. Mas o que não aprendemos na maioria das vezes é ter essa mesma compaixão com a gente, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com a gente. E isso na vida adulta vai trazendo muitos problemas, porque a gente já é muito cobrado pela própria sociedade ou pelo meio em que a gente vive, e aí vem uma cobrança a mais, que é da gente mesmo, principalmente em momentos mais estressantes da vida. É por isso que é tão importante a gente desenvolver a autocompaixão, porque a gente vai internalizando essa voz muito ferrenha, muito crítica sobre a gente e não tanto sobre o outro. Não que isso não vá refletir sobre as pessoas ao nosso entorno também, porque a pessoa que se cobra demais, ela também começa a cobrar bastante de quem está à sua volta. Quando ela se critica demais, ela também é bastante crítica com tudo e com todos. Então a gente precisa desenvolver um olhar de mais bondade para contrapor essa visão aí muito crítica e sempre de estar se punindo, se cobrando pelas coisas da vida. E aí a vida fica muito dura e muito pesada, e não é em vão que pessoas que têm esse crítico interno muito grande vão adoecendo mentalmente, emocionalmente e às vezes fisicamente. E a autocompaixão é se tratar com gentileza e apoio nos momentos em que algo dá errado, se apoiar da mesma forma que você apoiaria alguém muito querido. E 3 fatores da autocompaixão que são fundamentais para a gente entender melhor esse conceito, segundo a Kristin Neff, que é uma escritora muito famosa dentro aí desse universo da autocompaixão, ela fala o seguinte, que o primeiro fator que a gente precisa desenvolver é essa autobondade. Como falava anteriormente, ela vai contrapor o excesso de crítica, principalmente quem viveu num lar onde só recebia cobrança, só era criticado, provavelmente desenvolveu esse diálogo interno bem ferrenho. E às vezes até da autopunição, quando a pessoa erra, ela não se permite errar, ela esquece que é um ser humano e aí ela mesma começa a se punir ou ficar muito estressada com ela mesma. Então nem sempre as cobranças vêm de fora. Às vezes a maior cobrança já está dentro, o seu maior inimigo pode estar dentro da sua própria cabeça, porque é uma voz internalizada do que veio antes. Então hoje não precisa mais ter pessoas ao seu redor te cobrando, te punindo, te criticando, porque você mesmo já faz isso o tempo todo. Então a primeira coisa é começar a desenvolver esse diálogo mais brando, mais autocompassivo. Claro que em algum grau essa voz ela sempre vai existir. Você vai ter que conviver com essa crítica ferrenha provavelmente pelo resto da sua vida, mas ela vai diminuindo, o seu volume vai diminuindo, a sua intensidade. Porque quando aparece aquele pensamento de que, olha, você faz tudo errado, você é isso, você é aquilo, você já vai ter um diálogo interno
mais bondoso que realmente vai te defender, falando: não, tudo bem, eu errei, mas eu também tive meus acertos e eu vou dar um jeito nisso, eu vou fazer algo para resolver isso, só que com mais leveza e não a ferro e fogo, como essa voz crítica sempre tenta nos conduzir. É basicamente você defender alguém ao seu entorno que você percebe que está sendo criticado de uma forma injusta, de uma forma exacerbada. E aí você vai lá e defende a pessoa e fala: não, peraí, a pessoa errou, mas também não é bem assim, ela não é um inútil, um fracassado e por aí afora. A gente costuma defender as pessoas que a gente gosta ou que a gente vê que não é bem aquilo. Mas e aí, você também se defende quando aparecem esses pensamentos extremamente críticos e muitas vezes injustos a seu respeito? Então essa é a lógica de você desenvolver um diálogo interno, de se defender também. Mas entenda que essa voz sempre vai estar ali. É como se você tivesse as duas vozes dentro de você internalizadas. A que vai te criticar e a que vai de alguma forma te ajudar a fazer o que precisa ser feito na sua vida. E o segundo fator da autocompaixão, segundo a Kristin Neff, é a humanidade comum. Ou seja, lembre-se que você é um ser humano, todo mundo vai passar por algo difícil, todo mundo vai fracassar em algum momento da vida, objetivos às vezes não serão alcançados, planos serão desfeitos, às vezes você planeja uma coisa e não dá certo, às vezes as coisas dão errado mesmo, e isso faz parte da humanidade comum que temos, independente da classe social. Então entenda que isso faz parte e aí seja o seu melhor amigo para te acompanhar nesses momentos. Não entenda que as coisas só acontecem com você, porque não é verdade. E aí você acaba se sentindo isolado. E quando você pensa que as coisas ruins só acontecem com você ou só você erra, você acaba se sentindo separado do restante e aí traz uma sensação muito difícil de lidar, uma frustração muito maior. Então, lembre-se da humanidade comum. E o terceiro fator proposto por ela é sobre a atenção plena. E o que é isso? É você estar mais atento aos seus sentimentos e às suas emoções no momento em que as coisas vão mal. No momento em que aparece um problema, uma dificuldade ou que você comete um erro, é ali que você precisa estar atento ao que vai aparecer na sua mente, quais são os pensamentos, quais são as emoções, os sentimentos, você vai estar triste, com medo, com raiva, ansioso, angustiado, o que está acontecendo? Para que você não corra o risco de ignorar os seus sentimentos, empurrando para baixo do tapete, fazendo de conta que está tudo bem, que você vai superar isso, não está acontecendo nada. Passando uma postura de que você é forte para não sentir as emoções. E aí tem um grande equívoco, porque todos nós vamos sentir as emoções. A questão é o que você faz com elas. Então esteja atento para o que você está sentindo e principalmente o que você está pensando. Se você vai começar a se julgar, se punir ou se você vai se apoiar, para que você diminua aquela sensação de culpa que só gera peso. Porque se você errou, você vai ter que encontrar uma forma de corrigir seu erro ou de melhorar. Mas ficar estagnado não vai te ajudar. Então entenda que a atenção plena nisso é um fator fundamental para que você consiga praticar a autocompaixão, se acolher, ter o seu momento, descansar, chorar, fazer um chá para te acalmar, qualquer coisa. Conversar com alguém, externalizar seus sentimentos, mas se apoie. Esse momento é crucial para que você até se coloque à prova se você vai se apoiar ou se você vai se tornar o seu pior inimigo. E aí sim as coisas vão ir muito mal. Porque aí, além das coisas estarem indo mal, você vai estar contra você mesmo. Então entenda que não existe lógica nisso. É uma coisa que não ajuda de forma alguma. Muito pelo contrário, traz peso, angústia, ansiedade, estresse, insônia, e ninguém trabalha bem dessa forma, ninguém vive bem dessa forma. Então a leveza da autocompaixão é muito mais saudável e assertiva do que o peso
do excesso de crítica, de autopunição, de culpa e tudo que envolve isso. E lembre-se, quando a gente aceita o que a gente está sentindo, podemos aceitar o que somos, porque nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, nós acertamos, nós seguimos em frente, e aí vai depender um pouco desse teu diálogo interno. Então reflita sobre isso. Se pergunte agora, você tem autocompaixão? Você se trata bem? Ou não? Você é extremamente crítica, está sempre se cobrando, se punindo, e como que está a sua vida? Você anda se sentindo bem ou se sentindo muito ansioso, muito angustiado, muito estressado? E se a sua resposta for que você não tem nem um pingo de autocompaixão, então vale a pena você desenvolver. E para isso, eu te oriento a leitura desse livro, Autocompaixão, da Kristin Neff, que eu comentei antes. E aí você vai entender melhor esse conceito na prática, porque ela traz muito da vida dela, da realidade da vida dela, do quanto ela era uma pessoa crítica e o quanto ela melhorou o seu bem-estar desenvolvendo a autocompaixão. Inclusive, ela tem um filho que é autista, então foi um desafio muito grande na vida dela para lidar com tudo isso, e ela se sentia muito culpada, se criticava por tudo, inclusive por isso. Então, ela conseguiu ter um outro caminho, um outro olhar sobre a sua vida. O livro é muito simples e traz toda essa história que te ajuda a entender melhor como é a autocompaixão na prática e não somente na teoria, porque são nos momentos desafiadores que a gente precisa praticar. E eu vou deixar o link do livro na descrição e também deixar o link de um teste que o livro traz para você perceber o seu nível de crítica e de autocompaixão. O livro recomenda que você faça o teste antes da leitura dele e após a leitura, porque dá diferença. Só o fato de você estar mais consciente do que é autocompaixão, você já se vê um pouquinho melhor e já vai praticando isso na sua rotina. Mas independentemente de você ler o livro não, acessa o link e faz o teste, é rapidinho, é gratuito, não leva nem 5 minutos, só para você dar uma olhadinha no quanto que você tem se punido e se criticado. E se você quer aprofundar mais no seu bem-estar, recomendo muito a leitura do livro. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com mais pessoas. As pessoas têm sido muito críticas com elas mesmas e muitas vezes essa crítica ela vem de dentro. Muitas se confundem que só vem de fora, mas não, muito vem delas mesmas. Então deixa seu like, se inscreve no meu canal, eu sempre estou trazendo vídeos falando sobre coisas simples da vida e com o foco no bem-estar comum. Obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo.